Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Vamos fazer um minuto de oração para nós iniciarmos esse curso, nossa segunda aula hoje, né? Aí o Senhor nos abençoa. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Pelo poder que é no teu sangue, Senhor, venha nos dar sabedoria, venha dar-nos graça, entendimento, diante da tua palavra, Senhor meu Deus e meu Pai, desse treinamento, desse estudo, o qual estaremos aqui nessa noite para aprender, Senhor Deus querido, da tua graça, do seu poder, da tua palavra, Senhor meu Deus. No nome de Jesus Cristo nós oramos, ó Pai, pelo poder que é no teu sangue esteja junto de nós, dos teus filhos, pelo poder que é no teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podeis sentar. Então, nossa primeira aula, nós vimos o objetivo da teologia, nós vimos o que é a teologia, que ela não é simplesmente algo para nós falar abobrinha, né? Ou para a gente pensar, ela vai nos fazer pensar fora da caixa, nos levando a ter um encontro maior com a palavra de Deus, com a graça do Senhor, porque a fé ela deve ser baseada na palavra de Deus, nas escrituras do Senhor e nada mais, na nossa convivência com o Senhor. Então, na primeira aula, eu estou colocando ela no YouTube, depois vocês podem assistir de novo. Nós falamos dos diversos conceitos da teologia, mas, resumidamente, ela é o estudo da palavra de Deus, resumidamente ela é a gente falar da palavra de Deus, é discutir da palavra de Deus, é entender a palavra de Deus, é fazer o estudo a fundo da palavra de Deus, e fazer com que a gente deixe do achismo, do nosso saber, mas entender, buscar a palavra de Deus, buscar o entendimento da palavra de Deus a todo instante, né? Então, só para nós lembrarmos, a teologia ela é inteligível, ela pode ser compreendida pela mente humana de maneira ordenada e racional, né? Então, se alguém falar, eu não consigo estudar teologia, ela está mentindo, porque a teologia ela é racional, nós conseguimos pensar, nós conseguimos entender, nós conseguimos estudar a palavra de Deus, sim, né? A teologia ela quer explicação, ou seja, ela envolve a exegese, quando nós vamos fazer a pergunta ao texto e nós vamos entender o que o texto está falando, o que o texto está querendo dizer para nós, né? Aí então hoje nós vamos basicamente entender as divisões da teologia. Ali eu quero que vocês acompanhem comigo. Você que não tem apostila, você ainda tem a oportunidade de tê-la, né? Só falar comigo e eu providencio para a semana que vem, sexta-feira. Então, abra aí a sua apostila comigo. Divisão clássica da teologia. Vamos ler e vamos estudando. Hoje a gente não vai muito longe, porque a divisão da teologia ela precisa ser estudada aos poucos. Então, diz assim o primeiro parágrafo. Antes de tratar diretamente sobre divisão da teologia, é importante destacar que a mesma pode ser catalogada de diversas maneiras. Charles Hilary aponta 3 tipos de teologia. A primeira sendo por época, por exemplo, teologia patrística, teologia medieval, teologia reformada e teologia contemporânea. O segundo ponto de vista, por exemplo, é a teologia arminiana, aquela que defende Armínio, a teologia calvinista, aquela que defende Calvino, né? E a teologia bartiana, defendida por Karl Barth. E a teologia da libertação, e também por ênfase, sendo a terceira ideia da teologia, divisão da teologia, a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia apologética, a teologia exegética. A divisão clássica da teologia geralmente tem como base o tipo de teologia por ênfase,
objetivando organizar os assuntos para facilitar seu estudo e sua compreensão. Então, a divisão clássica da teologia, ela aborda, ela aceita essa divisão dos estudiosos, mas também ela é dividida por segmentos para facilitar, por assuntos, melhor dizendo, para facilitar o nosso entendimento. Então, nós vamos dividir a teologia em teologia do Espírito Santo, estudar o Espírito Santo, os acontecimentos finais, a Bíblia. A gente vai dividir, a teologia vai dividir tudo que envolve a palavra de Deus por assunto, para que a gente entenda, como se fosse um manual. Manual você pega lá, vai desde as especificações técnicas do produto, vai ter ali para que serve aquele produto, como você vai agir com aquele produto, até numa etiqueta de roupa vem falando assim, não lave com sabão que não seja neutro, estenda na sombra, e assim a teologia. Ela vai nos dividir por assuntos para que a gente entenda e saiba aprender a teologia. Basicamente, numa perspectiva clássica, a teologia divide-se em 5 partes. Teologia exegética, que nós vamos ver. Teologia histórica, que vai falar da história, Teologia dogmática, que vai falar dos dogmas da igreja. Teologia bíblica, que vai falar da Bíblia, e teologia sistemática. É possível encontrar os outros autores diferentes divisões, fato que não invalida o posicionamento clássico, apenas divide teologia nas diversas perspectivas que ela pode ser observada. Meyer Perlman observa do ponto de vista clássico a teologia classificada da seguinte maneira. Então, sendo a teologia exegética, que vem da palavra sacar ou extrair a verdade, procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, um conhecimento das línguas originais nas quais foram escritas as Escrituras pertence a este departamento da teologia. Então, o que vai estudar a teologia exegética? Os idiomas, vai estudar o significado das Escrituras, as línguas originais, e que é o que eu falei a outra aula, ir a fundo. O que lembra da palavra amor, que tem tanto significado, ou o mesmo nome de Paulo, que nós fazemos a confusão, alguns fazem a confusão, que ele foi transformado em Saulo? Não, ele tinha um nome numa região e o mesmo nome que era falado diferente em outra região. Então, por isso a exegese, entender o que o texto está falando, para entender o contexto do texto, para que a gente não ache pretexto para fazer heresia. Amém? Quem entendeu? Está entendendo? A teologia histórica traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da história da igreja. O próprio nome já vem nos apontar o que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar a doutrina deixada por Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos anjos, a doutrina da palavra. Não é os usos e costumes, mas a doutrina da palavra de Deus. Amém? E toda a história da igreja, desde lá de Jesus, os apóstolos, discípulos, o surgimento da igreja evangélica e da igreja cristã e até nos nossos dias. A teologia dogmática, o tópico 3, é o estudo das verdades fundamentais da fé, como nos apresentam nos credos da igreja. Teologia bíblica traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de que cada escritor apresenta as doutrinas importantes. Por exemplo, segundo este método, ao estudar a doutrina da expiação, estudar-se-ia maneira como determinado assunto foi tratado nas diversas seções da Bíblia. No livro de Atos, e nas epístolas e no Apocalipse, ou verificar-se-ia o que Cristo, Paulo, Pedro ou João disseram acerca do assunto. Então, a gente vai entender nessa parte, nesse estudo, aquilo que
Jesus falou sobre determinado assunto, o que Paulo falou sobre tal determinado assunto, o que outros apóstolos falaram sobre determinado assunto, para nós entender. E por fim, a teologia sistemática. Neste ramo de estudos, os ensinos bíblicos concernentes a Deus e ao homem são agrupados em tópicos, de acordo com o sistema definido. Por exemplo, as escrituras relacionadas à natureza e à obra de Cristo são classificadas sob o título Doutrina de Cristo. Então, a gente vai sistematizar. Estou no tópico aqui. Aqui, ó. Divisão clássica da teologia. Estou nesse último parágrafo aqui, antes da teologia exegética, do tópico 3.1. Certo? Achou ali? Então tá. Então vou ler de novo. A teologia sistemática, neste ramo de estudo nos ensinos bíblicos concernentes a Deus e ao homem, são agrupados em tópicos. Então, nós vamos sistematizar a teologia por assunto, por tópicos, para que nós entendamos o que as Escrituras estão relacionando a Cristo. Então, por exemplo, a gente vai estudar sobre Cristo, é a doutrina de Cristo. Vamos estudar sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Vamos estudar sobre Deus, a doutrina de Deus. Amém? Deu para entender? Mais ou menos. Tópico 3.1, teologia exegética. Acharam ali? Ok. A teologia exegética busca o verdadeiro significado das Escrituras. Esse termo vem do grego que quer dizer fora, e agen, que quer dizer guiar, ou seja, liderar ou explicar. Chaplin destaca que a palavra portuguesa egésese é usada para indicar narrativa, tradução ou interpretação. Dentro do contexto teológico, a ênfase recai sobre a interpretação de modos formais de explicação que podem ser aplicados a algum texto a fim de se compreender o seu sentido. Na linguagem técnica, a exegese aponta para a interpretação de alguma passagem literária específica, ao mesmo tempo em que os princípios gerais aplicados em tais interpretações são chamados hermenêutica. Então, a exegese é a gente buscar o verdadeiro significado das Escrituras. É pegar o texto e ir lá na raiz, no contexto cultural da história, no contexto cultural, vamos pegar as guerras. Por que está acontecendo aquela guerra hoje? É fazer a exegese daquele assunto. É ir lá no fundo, lá no passado, ver o porquê que aconteceu aquilo, para que a gente entenda hoje, sem erro, sem falha, o que é que está acontecendo. É só um país brigando contra outro e só. Não, tem um porquê, e a gente precisa entender esse o porquê. Então, a exegese do texto é a gente ir a fundo dele, entender e buscar em outras traduções. Sempre é bom que você tenha outras traduções bíblicas para você estudar. Então, tem tradução bíblica Nova Almeida Revista e Corrigida, Nova Almeida Revista e Atualizada, tem a Reina Valera, tem a nova tradução na língua de hoje, tem a nova versão internacional, tem a King James. Então, que você tenha várias Bíblias, para que quando você for pegar um texto, você leia o mesmo texto em várias traduções e também busque o estudo para você entender aquele texto, o porquê daquele texto. Deu para entender? Aqui. Segundo parágrafo, teologia exegética.
O contrário da exegese é a eisegese, que sobre a exegese Chaplin diz que este termo significa ler no texto aquilo que alguém quer encontrar ali, mas que na realidade não se encontra no mesmo, ou então significa distorcer o texto para adaptá-lo às próprias ideias do intérprete. Então nós temos dois termos, a exegese, que é você ir a fundo do texto, entender ele na verdade, o que ele realmente está falando, e o outro termo, que é o eisegese, que é você achar que aquele texto é um pretexto para você praticar qualquer coisa. Eu preciso criar um mandamento dentro da igreja, uma doutrina dentro da igreja, eu vou pegar um texto para botar como doutrina. Essa é a exegese, é fazer a coisa errada. É achar um pretexto dentro da Bíblia para a gente criar alguma coisa, ou à nossa boa vontade, ao nosso benefício. Entendeu a diferença? E o que mais praticam hoje nas igrejas? A exegese ou a eisegese? Eisegese, né? É o que mais pratica. Vamos botar aqui uma lei agora dentro da igreja. Sei lá, vamos inventar uma lei cabulosa aí. Cada irmão que entrar, todo dia de culto, vai ter que entrar de joelho dentro da igreja. Agora eu vou no texto, vou pegar um texto da Bíblia, para que eu ache alguém em uma situação ou outra dentro da Bíblia que fez isso, para eu falar, ele fez, a igreja vai fazer também. Né? É uma exegese, é pegar o texto para achar um pretexto para fazer alguma coisa errada dentro da igreja, ou na nossa vida mesmo. Eu preciso do carro do irmão Lauri. Eu vou achar um texto na Bíblia que fale alguma coisa de abençoar o irmão, para que eu fale para ele, irmão, me dá o teu carro, porque a Bíblia está mandando você me dar o teu carro. Aí ele faz que nem uma irmã fez, né? O pastor pediu para deixar tudo no altar, entregar tudo, os bens que tinha, tudo, deixar o carro na igreja. Ela foi, pegou o recibo, assinou, entregou, deu no nome da igreja. Aí o pastor lá, bem felizão, foi transferir, tinha 9.000 de multa, o carro valia 6. Né? Para ela foi bom, se livrou da dívida, né? Transferiu para ele. Ninguém mandou ele pegar um texto para achar pretexto para tirar dinheiro dos outros. Deixa eu desbloquear aqui, bloqueou de novo. De acordo com Arantes, terceiro parágrafo, a interpretação não é uma atividade tão complexa. A maior parte da escritura é, na verdade, de fácil entendimento. Ninguém precisa ser vezado nos originais para compreender o seu propósito salvífico. Sua mensagem é basicamente simples. Todo aquele que dela se aproxima pode ser educado na justiça. Contudo, existem certas partes que não são tão de fácil compreensão, sendo de suma importância que o intérprete leitor tenha algumas qualificações. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a Bíblia é muito fácil de ser entendida, mas que alguns textos, por exemplo, Apocalipse, que fala, e vi uma besta surgir do mar e tinha a cabeça assim, 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 assado. Tem gente que nem leu Apocalipse de medo. Né? O que quer dizer esse texto? Será que realmente vai surgir um dragão no mar e vai com 7 cabeças? Então você vai fazer a exegese do texto. Pegar e entender, estudar o que aquele texto realmente quer falar. Que são as guerras, as brigas, o que ele quer dizer para nós. Entendeu? Bloqueou de novo. Mas, no maior parte dos textos da Bíblia, é fácil de entender. O que o texto está falando para nós? É de fácil leitura.
E quando eu não entendo, eu posso pegar uma outra tradução, por exemplo, uma linguagem de hoje, uma nova tradução na linguagem de hoje, e ler e entender o que o texto está falando, que é o que eu faço. Porque tem algumas palavras muito difíceis, né? O que está falando ali? O que é mácula? Né? Se eu ler aqui, ó, eu abri em 1 Timóteo, no capítulo 6, e o verso 14. Que guardasse esse mandamento sem mácula e sem repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é mácula? Então eu vou fazer a exegese do texto para entender o que é mácula. Vou pegar uma outra tradução, vou bater, vou ler as duas, aí eu vou entender o que é mácula. Que é o pecado, que é a mancha, que é as coisas ruins. Né? Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardaste esses mandamentos sem mácula e sem repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é você ler o texto, procurar a sua dúvida, o que esse texto está falando, é você perguntar para quem, como, por quê e para que foi dito isso aqui. 4 perguntas que você fazer para o texto, você entende o texto. Para quem foi dito esse texto? Quem escreveu esse texto? Por que foi escrito? Em qual época foi escrito? Aí você vai buscar, vai começar a pesquisar e você vai entender a palavra de Deus e não vamos falar mais abobrinha. Né? Milton Terry, próximo parágrafo, afirmou que as qualificações de um intérprete competente podem ser ditas como intelectual, educacional e espiritual. Para ele, o intelecto era justamente na percepção clara do significado do texto. A argumentação lógica do autor sacro pode ser percebida por alguém que esteja atento intelectualmente. Um exemplo é a clara divisão que o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios, colocando nos capítulos 1 ao 3 um bloco eminente doutrinário, de 4 a 6 outro bloco eminente prático, uma mente analítica que saiba discernir o que um texto está ensinando é muito importante para o intérprete. Então, o intérprete é quem? Aquele que está lendo o texto. Então, uma mente que vai fazer questionamentos ao texto é muito importante. Você consegue extrair do texto, quando você faz perguntas para o texto, muita informação. Porque você vai ler um verso, você vai começar a fazer perguntas. Por exemplo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer a exegese. Quem está falando aqui? Para quem que foi falado esses versos? Eu li 2 versos. Quem está falando é Paulo. Para quem? Segundo verso, a Timóteo. Então você já entende aqui no texto que tem 2 pessoas. Paulo está escrevendo a epístola, que quer dizer carta, né, para Timóteo. Viu como é mais fácil de entender? Quando você faz pergunta para o texto. Vamos continuar lendo aqui só para nós entender mais. Verso 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual mais pergunta nós podemos fazer a esse texto?
Vamos lá. Por que Paulo chama Timóteo de meu filho amado? Podemos estudar isso. Por que Paulo chama Timóteo de meu filho amado? Aí você vai pegar a história de Paulo, a história de Timóteo e vai entender o porquê ele está chamando de meu filho amado. Isso é fazer a exegese do texto. Aí no verso 3, né, algumas bíblias já vêm fazendo as divisões do texto, por exemplo, essa aqui, ó. Do verso 1 e 2 que eu li, ela chama de prefácio e saudação, que é quando Paulo está saudando, cumprimentando a Timóteo. Aí do verso 3, ela já traz um outro tópico, um outro título, dizendo: a aflição de Paulo por Timóteo, a exortação à firmeza e a constância do ministério. Então esse tópico aqui ele já está dizendo para nós o que vai ser dito nos próximos textos, nos próximos versículos. Aí diz assim no verso 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé e não fingindo que a ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aí o verso 6: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo estava trazendo uma aflição que ele tinha a respeito de Timóteo. Timóteo, que o dom de Deus seja despertado na sua vida. Aí você começa a fazer perguntas. Quem era Lóide? Quem era Eunice? Aí você vai querer estudar quem era Lóide e quem era Eunice. Aí você vai extraindo informações do texto. Você vai aprendendo com o próprio texto, com a própria Bíblia. Verso 7: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Podemos perguntar aqui ao texto, por que Paulo está falando isso para Timóteo? Será que Timóteo estava meio fraco na fé, que Paulo vem falar para ele não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor? Vou deixar vocês estudar em casa. Prosseguindo, já é 8 horas. A imaginação, segundo Terry, precisa ser controlada. Algumas pessoas têm uma mente fértil demais, e isto pode prejudicar a boa interpretação do texto. Então, a nossa imaginação, quando a gente está lendo o texto, ela deve ficar de lado, para que a gente não crie expectativas na nossa cabeça em relação ao texto. Já pensou chegar aqui e falar para os irmãos, Paulo estava falando isso para Timóteo, porque Timóteo estava caindo na fé e andava bebendo, caindo por aí? Onde é que isso está no texto? Não está no texto. É nós que temos uma imaginação muito fértil. E às vezes deixamos que isso atrapalhe o nosso entendimento da palavra de Deus. Estão entendendo? Amém? Então a nossa mente ela tem que ser controlada para que a gente não interprete a palavra de uma forma errada. Tá bom? O intérprete deve usar sua mente para analisar, comparar e examinar a Escritura. A razão deve ser aplicada em cada parte da Escritura. A Bíblia foi escrita em linguagem humana. Apela à nossa razão, convida a investigação e pesquisa, condena a crença cega. Ou seja, quando ele diz que a Bíblia foi escrita na linguagem humana, não sei se algum dos irmãos vão lembrar quando eu trouxe o estudo sobre bibliologia, que eu falei que Deus
falava com o povo de uma forma que o povo conseguisse entender. Se revelou ao povo através na natureza. Então, por isso nós vamos encontrar na Bíblia várias vezes falando sobre rios, sobre florestas, sobre animais. Então, a Bíblia ela é muito clara para ser entendida, mas ela precisa ser estudada. Nós precisamos analisar o texto, comparar o texto, buscar informações em livros, em outras Bíblias, em estudiosos, né, para que a gente entenda o que realmente o texto quer dizer para nós, para que a gente não crie erros doutrinários dentro da igreja, dentro da nossa vida espiritual com Deus. A maior tarefa de um intérprete é ensinar o que aprendeu e ensinar outros a extraírem o aprendizado da Escritura. Sem isso em mente, a interpretação não terá tanto valor. O apóstolo recomenda a Timóteo: ora, é necessário que o servo do Senhor seja apto a instruir. Está lá em 2 Timóteo 2,24. Ou seja, nós temos que aprender e também transmitir, fazer criar desejo no outro, que ele também vá estudar a palavra de Deus, que ele também vá buscar a informação da palavra de Deus. Que nós não venhamos ficar somente nos mesmos textos, só de ouvir falar, de pregação de outros, né? Eu ouvi tal pregador falar tal coisa, eu vou falar também. Nós podemos usar como exemplo? Podemos usar. É bênção, mas nós não podemos criar isso como ensinamento para a nossa vida, mas sim ir buscar na palavra de Deus o ensinamento para a nossa vida, o aprendizado para a nossa vida. Já estamos terminando, daí sexta-feira que vem nós vamos falar sobre teologia histórica. Hoje nós estamos falando só sobre a exegese do texto. Para Terry, a qualificação educacional compreende os fatos acerca dos quais o intérprete deve estar inteirado. Fatos que são aprendidos com estudo e pesquisa. Então, ou seja, além de nós lermos a palavra do Senhor, nós precisamos entender a geografia da Bíblia, a história por trás do texto. Por exemplo, a mensagem que eu falei semana passada. Jesus chega, pede a água para a mulher samaritana e ela fala: você me pedindo água, um judeu me pedindo água para um samaritano? Tá ficando doido. Nem água, nem copo você tem. E qual que foi a dúvida que eu deixei para vocês? Por que a Bíblia vai dizer? Porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. É você buscar o entendimento para entender o porquê que era que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Aí ela estava se achando superior a Jesus, falando: você que é a água do meu poço? Né? Então, se você não estudou, vou deixar mais uma semana para você estudar o porquê que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Aí sexta-feira que vem vocês me falam. A geografia da Palestina e regiões vizinhas que influenciaram nos escritos bíblicos, as histórias gerais da Bíblia são também importantes no que tange a confirmação e complementação da revelação que nos é trazida nas Escrituras. Complementação histórica. A cronologia, o discernimento de tempos e épocas é também especial valor na interpretação. Os sistemas políticos que envolvem as revelações bíblicas esclarecem também a compreensão do que foi revelado. O modo de produção, o sistema escravista, o comércio, as guerras, tudo isso pode ser adquirido com pesquisa e estudo. Mais uma vez temos a exortação do apóstolo que diz a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti. 1 Timóteo, capítulo 4, 13 e o 14. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, vai estudar a palavra. Vai estudar a Bíblia. Vai estudar. Então, assim, nós precisamos, para entender um texto,
Nós precisamos entender o contexto, e eu vou repetir de novo, o contexto daquele texto. Como era a política daquele tempo, como era o porquê das guerras daquele tempo. Né? Quando a Bíblia fala sobre casamento, o casamento de antes era muito diferente do casamento de hoje. Então nós não podemos usar o casamento de hoje para ilustrar o casamento de antes. Nós precisamos entender como que era o casamento de antes para falar sobre o de hoje. Entendeu? Quando Jesus é chamado para a festa das bodas, para a festa do casamento, né? Diz que a mãe de Jesus já estava lá. Por que ela chegou primeiro? Por que durante a festa acabou o vinho? Qual era o tipo de bebida que foi servida? Como era que as pessoas conviviam naquele tempo? Nós precisamos entender isso para que a gente não faça confusão. Como diz um bispo aí por aí de uma igreja chamada Universal, falando que o primeiro milagre de Jesus foi deixar o povo bêbado, transformar água em vinho. Não serviu para nada, diz ele, nas palavras dele, o primeiro milagre de Jesus. Não é um erro teológico? Ele precisa o quê? Fazer uma exegese do texto para entender como que era o casamento. O que a falta daquela bebida ia fazer naquela família, na convivência, na sociedade, os julgamentos que surgiriam por causa daquela festa, que parou, que acabou no meio. Porque as festas de casamento duravam 7 dias, né? Que nem hoje. Hoje, quanto mais rápido acabar, melhor, menos gasto, né? Mas lá durava 7 dias. O noivo tinha que prover o alimento para 7 dias, a bebida para 7 dias, além de pagar o dote e tal. Então a gente precisa entender tudo o que está acontecendo, tudo como era antes, para que a gente entenda o porquê que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Mais uma lição para vocês estudar. Amém? Estou terminando. Último parágrafo. A qualificação espiritual é também fundamental à interpretação bíblica. Intelecto e estudo são importantes, mas sem contato com o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, tudo é incompleto. Então, ou seja, nós podemos pegar essa apostila, ler ela de hoje para amanhã, pegar outras apostilas, fazer cursos e cursos e mais cursos, buscar o ensinamento, aprendizado, mas se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo, não vai adiantar de nada. Eu vou chegar aqui, em vez de pregar para vocês, eu vou fazer uma palestra para vocês. Eu vou falar abobrinha para vocês. E a mesma coisa vocês. Se vocês só buscam o ensinamento, mas não buscam o Espírito Santo, não adianta. Então, se alguém fala, eu não estudo teologia porque a palavra mata o erro teológico que a gente prega, que a gente fala muitas vezes. Mas ela nos ensina a falar de Deus. Ela nos ensina a pregar sobre Deus. E nós precisamos, como cristãos, aprender a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a falar de Jesus. Vamos pegar os adventistas, os testemunhos de Jeová, que buscam, eles leem, irmão, eles têm um ensinamento da Bíblia muito grande. E se a gente é questionado por eles, a gente muitas vezes não sabe responder o que eles estão falando. É um baile de Bíblia. Aí, ó. Sim. Então, outras religiões têm um estudo tão amplo dentro da Bíblia, e nós que deveríamos fazer também não fazemos. Não estudamos, aí a gente apanha de Bíblia.
Muita gente fala, eu já fiz a minha parte, dei o dízimo lá na igreja, mas Deus não quer só os seus 10% do seu salário. Deus quer também os 10% do seu tempo. O dia tem 24 horas, seriam 2 horas e 40, e nós não tiramos muitas vezes 5 minutos para dobrar o joelho e orar. Para ler um texto. Eu me coloco no meio, porque a vida hoje ela é corrida, ela é apressada, a gente sai atropelando tudo, quer fazer tudo, chega morto em casa, cansado, só quer dormir, descansar. Então nós precisamos tirar um tempo para a gente aprender sobre a palavra de Deus, fazer a exegese do texto. Uma frase que um pastor falou uma vez para nós, eu lembro que ele falou: o crente, ele tem que estar preparado para 2 coisas, para morrer e para pregar. Porque se morreu naquela hora, tem que estar certo de que vai ser salvo. E o mais, para você saber se você está certo da sua salvação, é você pensar assim: poxa, eu já estou com 30, 40, 50 anos, talvez eu possa morrer daqui 5 minutos. Posso morrer daqui 5 anos. Posso morrer daqui 20 anos. Será que eu vou ser salvo? E aquele sentimento de medo porque você vai morrer pode ser um indício de que você não está pronto para ser salvo. Porque o crente, quando ele está pronto para ser salvo, ele não tem medo da morte. Porque ele sabe que é a passagem dele para ele ir morar nos céus com Cristo. Se você sente medo de morrer, irmão, você não está pronto para ser salvo. Eu vou morrer, vou deixar isso, vou deixar aquilo, aquele outro, não acredito. Já estou com 50, 20 anos. Então o crente ele tem que estar pronto para essas 2 coisas, para morrer e para pregar. Para pregar, para a gente não levar os bailes de Bíblia por aí. Para falar sobre Cristo. Por isso que muitas das vezes nós não temos coragem de trazer uma palavra, seja para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso irmão. Porque, poxa, eu vou falar o quê? O que eu vou falar para ele? Aí a gente vai naquela de sempre. Jesus cura, Jesus salva. Se você não ir para a igreja, você vai para o inferno. Vai mudar alguma coisa? Não. Ele vai ficar com raiva de você. Tá falando que eu vou para o inferno? Você tem que apresentar para ele as maravilhas de Deus, do Senhor Jesus, da palavra de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz. E com isso, e para isso você precisa estudar a palavra de Deus. Aí, ó. Exatamente. E nós, muitas das vezes, temos uma cabeça dura e não queremos aprender, porque achamos que estamos há 30 anos na igreja. Eu vou falar 30 porque eu tenho 31, então às vezes a gente acha que está 30 anos dentro da igreja e a gente já sabe de tudo. Sabe como foi a gestação de Maria, sabe como foi o nascimento de Jesus, sabe como foi a morte, sabe que ele se entregou por nós. Estou salvo. Já fui batizado, participo da ceia, pago minhas ofertas, pago os meus dízimos, estou salvo. Mas não. Você pode fazer tudo isso. Por isso que a Bíblia diz que no fim, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, em teu nome eu fiz tanta coisa. E o Senhor vai falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque nós não conhecemos a Deus. Não temos um relacionamento. Porque a partir do momento que nós temos um relacionamento com Deus, nós começamos a ficar doidinhos para saber mais e mais e mais e mais e mais e mais. Amém, irmãos? Então, semana que vem, nós vamos falar sobre a teologia histórica. Anote ali para você estudar. Você pode ler, pode estudar, pode riscar. Aí a apostila é sua, depois você me paga. Então você pode fazer o que você quiser. Então estuda esse tópico para que semana que vem a gente estude também, no nome de Jesus, essa palavra juntos. Amém? Graças a Deus, se coloque em pé, vamos orar. Que o Senhor abra o seu entendimento cada vez mais para a palavra de Deus. E faça
isso nessa semana. Pegue um texto da Bíblia e vai a fundo a ele. Se joga assim de cabeça na Bíblia, buscando informações do texto. Faça essas perguntas: por quê, para quê, para quem o texto está falando. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que tu tem nos entregado, pela oportunidade de estarmos aqui estudando, Senhor Deus, Pai, a introdução à teologia. Pai, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, que a nossa mente seja, Senhor Deus querido, dominada por nós, ó Pai, para que não venhamos trazer o nosso querer, a nossa vontade sobre o texto bíblico. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, ó Pai, que estão fazendo esse curso básico em teologia. Pai amado, Pai querido, prepara eles, ó Deus, para aprender da Tua palavra, para pregar a Sua palavra, para ensinar a Sua palavra, Senhor Deus. E daqui uns dias, ó Pai, receberão os seus certificados, ó Pai, de teólogos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, pelo poder que é no Teu sangue, abençoa Teus filhos, leva eles em paz, em segurança, guardando, livrando, protegendo e abençoando, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Então, sexta-feira estaremos aqui no mesmo horário para juntos falarmos da palavra de Deus. Amém? Quem ainda quiser encomendar a sua apostila, depois você me fala. Amém.